Olá de novo, estamos aqui com as sagas da esquizofrenia mais uma vez. Episódio de hoje, a saga dos prazeres. Então vamos lá falar sobre o prazer. O que acontece? Quando eu ainda ficava bastante tempo em casa, depois de terem passado alguns anos, de eu já estar quase sempre só em casa e tal, eu li um livro do Deepak Chopra chamado A Cura Quântica. Esse livro foi meio que o ponto de partida para eu começar a tentar ficar bem, assim. Eu li um outro livro do Deepak Chopra bem antes, e também nessa época eu li de novo, que chama Uma Boa Noite de Sono, que é um livro me ajudou bastante com sono e tal, mas sobre o prazer é o seguinte, ele fala que ele fala sobre relaxamento e que é difícil relaxar e que você não pode se forçar a relaxar, na força de vontade você não relaxa. E aí beleza, aí eu li, aí juntou esses dois livros, o lance do relaxamento mais o cura quântica, e aí eu comecei a tentar relaxar. Uma das técnicas que tinham nesse livro do Uma Boa Noite de Sono era uma técnica de relaxamento, que consistia em dizer para si mesmo, eu estou relaxando, eu estou relaxando. Aí você vai dizendo. Aí eu comecei a fazer isso, eu botava uma musiquinha clássica, Suite Perdinte do Grieg, e aí eu deitava na cama de bruços e ficava, eu estou relaxando. Aí saiu, eu estou relaxando. Aí, e funcionava muito bem. E eu comecei a conseguir relaxar e tal, e com isso eu comecei a conseguir sentir mais prazer com as coisas. Porque o lance é que o remédio, ele tira um pouco do prazer das coisas e tal. E aí eu comecei nessa época a tentar sentir prazer com as coisas. E o lance de começar a relaxar me ajudou muito a começar a sentir prazer com as coisas. Nessa época eu comecei a olhar pra natureza, pras árvores e tal, e eu achava bonito e tava funcionando, assim, eu tava conseguindo sentir algum prazer com as coisas. Com a música também, bem mais. E aí veio a meditação, né? A meditação, quando ela veio também, quando eu já tava no Zen e tal, eu comecei a tentar prestar atenção nas coisas. E isso começou a me dar prazer. O sol batendo nas árvores, assim, é uma coisa que até hoje eu olho e é uma das coisas mais bonitas que eu vejo nos meus dias. Principalmente às 5h30. Aqui no meu bairro fica bem legal, fica bem bonito. E aí nessa época eu comecei a prestar atenção em tudo, assim. Em cada momentinho eu prestava atenção. Eu tomava uma cerveja, eu prestava atenção no gosto da cerveja e tal. Tudo era prestando atenção, eu comia prestando atenção. Eu gostava de tomar chá, eu vinha aqui nesse sofá que eu tô agora da varanda, pegava um chazinho e prestava atenção no chazinho, muita atenção. E era bom o chazinho, era bom, era muito bom. E aí. Pois é, e aí tem esses prazeres e tal. E aí, sim, e uma época, logo depois que eu comecei a. Depois da última internação, depois que eu escrevi o livro, eu comecei a retomar as minhas atividades. Antes disso, eu estava num momento em que eu fazia praticamente nada durante o dia inteiro. Eu ficava andando de um lado pro outro, enfim. Mas aí o que eu fazia? Eu ia todo ao expresso. Todo dia eu ia na padaria aqui perto da minha casa, comprava uma carteira de cigarro, tomava um expresso e fazia um tai chi chuan ali na comercial mesmo. E aí depois eu chegava em casa, dava uma lida e assim eram as minhas manhãs. E era um momento de muita satisfação, assim, eu conseguia, me dedicando disciplinadamente aos meus prazeres, eu tinha bastante satisfação nas minhas manhãs. Nessa época também acontecia que eu e meus pais, a gente ia muito em restaurante, 2 vezes por semana no mínimo. E cara, cada prato bom, velho, e prestando atenção e comendo com gosto, foi um momento maravilhoso, juntando as manhãs e as idas no restaurante, esse momento foi um momento de prazeres, muitos prazeres, foi muito legal. E o lance da atenção, juntando tudo, eu fui sentindo vários prazeres com as coisas e tal, readquirindo essa capacidade. E aí agora eu acelero um pouco outra vez. E aí chegou um ponto que depois já nesse momento desses prazeres e tal, eu tava bem gordo e tal, tava com 100 quilos mais ou menos. Por aí. E aí a minha psiquiatra falou, cara, você tá engordando muito, esses remédios que você toma faz isso, e a gente tem que tentar perder esse peso, porque senão tem que diminuir a dose do remédio e isso não é bom. Ela me deu um contato de uma nutricionista, e aí eu fui lá. E aí o que acontece? Eu comecei a fazer dieta e tudo mais, e nessa dieta eu como entre as refeições uma coisinha, né? Sempre. Eu comecei a notar que quando eu como essas coisinhas entre as refeições, eu sinto uma energia. Nos 3 primeiros dias eu senti muita energia, dava uma vontade de gastar, de fazer alguma coisa. E a minha nutricionista falou também pra eu começar a fazer exercício aeróbico. Aí eu comecei com caminhada. E cara, eu descobri um novo prazer com a caminhada e com
comer um pouquinho mais para sentir energia. Todo ponto alto dos meus dias era a manhã e a caminhada. A caminhada, geralmente às 5, 5 e meia eu caminhava. E era muito legal caminhar, eu gostava, era gostoso, eu esquecia dos problemas e tal. E eu chegava em casa, sentia aquele prazer nas pernas, aquele cansaço. Foi um momento delicioso. Depois comecei a correr. E correr no início era um desafio e tal, era difícil, mas quando eu chegava em casa eu chegava bem, assim. Depois eu tomava um banho, tava relaxado, oh delícia, era muito bom. E aí a corrida eu corro até hoje, né? Aí eu fui correndo, tendo mais resistência para correr por mais tempo. Aí eu fui correndo, eu cheguei a correr por, não é muito, mas eu comecei a correr por 1 hora, todo dia não, mas sempre que dava. Depois eu diminui para 40 minutos e aí a corrida ficou sussa, assim, porque 40 minutos já não era mais tão difícil, então começou a ser muito prazeroso. Mas ainda, então a corrida e a caminhada e a dieta me trouxeram um novo prazer, que é o prazer do exercício físico. Que foi um prazer que, pô, eu gosto muito desses prazeres. E aí juntou mais coisa ainda, então agora eu tenho toda uma gama, eu tenho um montaço de coisas que eu faço pra sentir prazer, então eu tenho satisfação bastante nos meus dias. Nem preciso fazer tudo todo dia, mas mantendo com a constância essas coisas todas, meus dias são altamente prazerosos. E o prazer mais novo, que é o que está em voga, é o cafezinho ouvindo música. Música, mas eu tenho que falar também que é metal, porque eu adoro metal, eu gosto de metal, velho, eu gosto de metal. Pra quem não sabe o que é metal, metal é o que antes era chamado heavy metal, mas aí o negócio cresceu, tomou várias e várias vertentes, e hoje em dia o pessoal fala metal ao invés de falar heavy metal. Então, é por aí. E aí, cara, eu gosto muito de metal, velho. Quando eu tô entediado, dá vontade de ouvir metal. Eu ouço metal, eu estudo ouvindo metal, eu adoro metal, velho. Um dos pontos altos dos meus dias atualmente é de manhã, quando eu pego uma xícara de café, sento aqui nesse sofá na varanda, escuto metal por um tempinho. Que aí junta o prazer do café, que é aquele gostoso quentinho no peito, aquela sensação forte no estômago e tal. E aí junta esse prazer físico com o prazer mental ou espiritual da música, eu não sei. Mas junta cafezinho com mental e eu tenho um prazer imenso todos os dias. Aí eu deixo pra fazer isso umas 2 vezes. Ultimamente eu tava tomando uns 4 cafés com metal por dia, mas agora eu tô tentando deixar umas 2 vezes. Uma de manhã e uma depois do almoço. E aí, todas essas coisas eu pratico com constância, embora não todas todo dia. E elas me dão um prazer enorme. E eu tenho muita satisfação nos meus dias. E eu adoro sentir todos esses prazeres e acho que é isso por agora. Essa foi a saga dos prazeres. Espero que tenham gostado. Grande abraço, eu gostei. E daqui a pouco tem mais. É nóis. Metal!